Vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para a apostila A História do Espiritismo no Brasil. Hoje é dia 18 de novembro de 2018, um domingo, 31 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo esse encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Está conosco pela internet a dona Vilma Pires, seja bem-vinda. E nós estamos na página 40 da nossa apostila. E o item é o de número 2, a segunda gestão de Bezerra, que diz o seguinte: durante o tempo em que esteve afastado do trabalho de unificação, Bezerra abandonou a postura de equidistância entre o misticismo e o cientificismo, assumida em 1889, na sua primeira gestão, à frente da FEB, e transformou-se no autêntico representante da primeira tendência, ou seja, do misticismo. Acredito que essa mudança deve-se à influência dos místicos, que os místicos Bittencourt Sampaio, Antônio Luiz Saião e Frederico Júnior exerceram sobre ele durante o período em que Bezerra se isolou no grupo Ismael, também chamado Grupo dos Humildes ou Grupo do Saião, principal reduto do pensamento místico e rustanguista, que funcionava nas dependências da FEB. Na minha avaliação, foi durante essa fase que Bezerra aprofundou seu conhecimento sobre os 4 evangelhos de Jean-Baptiste Rustin e tornou-se um defensor incondicional da obra. O pesquisador Luciano dos Anjos pensa diferente e afirma que Bezerra já era místico e rustanguista em 1889. Minha posição baseia-se em trechos do livro Esboço Histórico da Federação Espírita Brasileira, página 24, edição de 1924, redigido por Leopoldo Cirne, contemporâneo de Bezerra. Os fatos, porém, falam por si mesmos. Basta comparar as duas gestões de Bezerra. Enquanto a primeira teve até certo colorido científico, a segunda foi claramente mística e rostanguista. Alfredo Pereira e Leopoldo Cirne não perderam tempo e levaram a ideia da candidatura a Dias da Cruz e Augusto Elias. Embora defendessem o princípio da conciliação, os dois aprovaram o projeto. O que podiam fazer? Quem teria coragem de vetar o nome de Bezerra? Sou um científico. A princípio, Bezerra não quis aceitar o convite, alegando que seu perfil não agradaria a todas as tendências. Como resposta, os dirigentes febianos disseram que ele teria poderes discricionários para imprimir a orientação que julgasse mais acertada. O famoso médico pediu um tempo para pensar na proposta e ouvir a opinião de seus guias espirituais. À noite, numa reunião mediúnica, do grupo Ismael, Bezerra foi estimulado pelo Espírito Santo Agostinho e decidiu aceitar o cargo. É assim que, no dia 3 de agosto de 1895, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante assume novamente a direção da FEB, numa assembleia em que os estatutos da instituição foram reformados para concederem amplos poderes ao novo presidente e tornarem obrigatório o estudo de J.B. Rustin, artigo 4, no primeiro parágrafo. Eu só queria ressaltar aqui, uma interessante, né? Os dois que chamaram Bezerra para ser presidente, a senhora, você
imprime aquilo que você achar mais certo, como se entre o estudo científico da doutrina, né, pudesse ter alguma variante que não o estudo da ciência espírita. Não dá margem para a dupla interpretação. Kardec deixa claro isso, né? Não há como você ter um espiritismo místico, sendo que o próprio Kardec deixa claro isso em toda a sua obra, que o espiritismo é uma ciência. Não há espaço para misticismo. Né? E você vê, reformar o estatuto para que o estudo de J.B. Mustang seja obrigatório dentro de uma federação espírita, sendo que eles sabiam do que se tratava, sendo que eles tinham conhecimento do que se tratava, né? E da discrepância que havia entre o pensamento de Mustang e o pensamento de Kardec, é simplesmente um absurdo. Né? É claro, fica claro aqui a influência dos espíritos, né? Fica para mim, não resta a menor dúvida. E a questão cita aqui a comunicação de Santo Agostinho. É difícil, né, a gente dizer que realmente foi Santo Agostinho, porque Santo Agostinho se manifesta na sua Elias Borges. Ele escreveu assim: professor, como você está? Olha, obrigado pelo professor, e eu sou bem, mas não sou professor, Elias. Estou aqui também estudando, tentando entender a doutrina, viu? Um abraço para você e seja bem-vindo. Seja conosco. É difícil a gente dizer que realmente foi Santo Agostinho que deu essa mensagem, o que inspirou ao médico a tomar a posse da presidência, inspirando esse médico nesse sentido. Até porque Santo Agostinho era um dos espíritos que assessorava Kardec, e se assessorou Kardec, deve ter dito para Kardec reiteradas vezes, e disse através daquilo que Kardec coloca na sua obra, que esse espiritismo não era uma religião, era uma ciência, e como tal deveria ser encarada. E aprender que acho que essa comunicação se deu num grupo que era místico, né? Exatamente. E você vê que é interessante, né? As pessoas, não sei se é o caso do médico, o médico, segundo o que a gente sabe, em vários espíritos que eu já conversei, ele é muito bem, vamos dizer assim, muito bem tido como espírito de uma moralidade altamente elevada e tudo mais. Mas é difícil a gente entender como esses espíritas, mesmo dessa época, sabendo da interferência dos espíritos, né? Quando você pega aquele capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que trata da obsessão, você já estudou esse capítulo? Esse capítulo é extraordinário, né? Quando a gente leva aqui pelo menos um mês estudando esse capítulo, só esse capítulo, né, do Livro dos Médiuns. É interessante como se aceita tão facilmente, entendeu? Um nome assim, sugerido. Não, quem sugeriu foi fulano. Peraí. Cadê o método de Kardec, da comprovação? O que interessa se foi esse espírito, se foi um outro espírito? O que importa o nome do espírito em si? Quer dizer, aí denota, na realidade, deixa transparecer uma certa vaidade. Não, quem me inspirou foi fulano. Então fica difícil, é complicado isso. E estava na mão dessas pessoas a condução da doutrina como ela deveria, porque na realidade, para todos os efeitos, o homem é um ser que, sobretudo o brasileiro, né, é um ser que dá muito valor às instituições, né, e coloca a instituição em primeiro lugar, o que é um grande equívoco no meio espírita. A instituição no meio espírita não tem o menor significado, né? Que peso pode ter um centro espírita na vida de alguém? O menor possível. O centro espírita é um lugar onde comparecem encarnados e desencarnados para estudar a doutrina, apenas isso. Não pode ter mais peso do que isso, né? Enquanto que
quando se fala da Federação Espírita Brasileira, o pessoal enche a boca para falar como se fosse algo excepcional, extraordinário. E quando alguém se debruça para estudar a história da Federação, você vê que ela é tão humana quanto qualquer outra instituição, cheia de equívocos, né? Manchada por vaidade, por erros, por equívocos, como qualquer instituição humana, né? E, de maneira religiosa, as pessoas veem essa instituição como algo acima do bem e do mal. É um grande equívoco, né? Em novembro, o novo presidente inicia uma série de artigos do Reformador contra a ideologia científica e o centro da União Espírita de Propaganda no Brasil. Dias da Cruz fica na vice-presidência da FEB até o final de 1895 e depois recolhe-se ao voluntário ostracismo. Mantendo sua postura ideológica, ele não entrou em luta entre místicos e científicos. Augusto Elias e Bezerra de Menezes foram convidados para a diretoria do Centro da União. Elias assumiu o cargo e efetivamente trabalhou pela instituição. A aceitação de Bezerra foi pro forma, como ele explicaria depois. Esse convite dos científicos ao presidente Fabiano é muito estranho. Uma de duas, ou eles pretendiam cooptá-lo ou desconheciam o projeto de Bezerra. Para acelerar o processo de unificação, o Centro da União convocou o Congresso Espírita Permanente, cujas reuniões se dariam semanalmente, até quando... Bem-vinda, Mônica. Seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Até quando os delegados julgassem necessário. O fim do Centro da União deu-se em 1897, depois de 2 anos de disputa com a FEB, pela liderança do movimento. Abaixo seguem os lances dessa verdadeira batalha ideológica, travada nas páginas da imprensa espírita. De um lado, Bezerra comandando os místicos, e de outro, Torteroli liderando os científicos. 15 de novembro. É o que nós desejamos a você, viu, Mônica? Muita paz para você também. 15 de novembro de 95, Bezerra publica seu primeiro artigo contra os científicos. Res non verba, que eu não sei o que significa. A mensagem critica a montagem da peça O Crime do Padre Amaro, e essa de Queiroz, numa das reuniões extraordinárias do Congresso Espírita Permanente. A 1º de janeiro a 1º de março de 96, Bezerra publica a série Os Tempos São Chegados. 15 de março de 96, Bezerra publica o artigo Falsos Profetas. A União, através do ofício número 248, publicado no Reformador, afirma que suas posições doutrinárias não são infalíveis e pede que os centros espíritas se manifestem sobre o problema da conceituação do espiritismo. A que ponto chega, né, o embate, né? O embate que nunca, jamais deveria ter acontecido, jamais, né? Como é que não se percebeu isso, essa influência? Como é que isso não se percebeu? Quer dizer, as pessoas se encastelam numa posição e acabam esquecendo que a doutrina está acima de todos nós, né? Acima, simplesmente isso. Como é que se pode, um contra o outro, Kardec prevê isso? Esse Centro da União, então, ele era científico, é isso? O Centro da União enquanto que a FEB é contrária. É um reduto, né, na verdade. Era um reduto. Fala bem. Fatos e não palavras. Tá. Res non verba significa fatos e não palavras. Isso. Nada como o Google, né? Nada como ele. Muito bem. 1º de maio de 96, Bezerra publica o artigo Pelo Fruto se conhece a árvore. 1º de julho de 96, Bezerra publica o artigo Espiritismo, Ciência ou Religião. O Centro da União exonera Bezerra de sua diretoria, acusando-o de ter militância político-partidária
Complicado, hein? 15 de agosto de 96, Bezerra publica o artigo A Verdadeira Propaganda, onde afirma que aceitou ser diretor do Centro da União na esperança de que a instituição seguisse um caminho correto. Na verdade, seria um dos místicos que ele queria dizer. Ele queria. Caminho correto era o que ele queria. O que ele queria. Depois, no final da apostila, vocês vão encontrar 2 ou 3 mensagens assinadas por Kardec, que são totalmente apócrifas. No final a gente vai estudar isso. Vamos ver que interessante. Como é que as pessoas não veem? Para quem estuda Kardec, para quem lê Kardec, fica claro, né, que essas mensagens não são de Kardec. Fica bem claro isso. Como é que as pessoas, um médico como esse, e outros estudiosos aqui da doutrina, puderam aceitar isso passivamente. Um exemplo de Rustang. A influência, para mim, a influência clara dos espíritos ligados à Igreja Católica. Clara, nítido como água, essa influência. E essa influência, ela persiste até hoje no movimento espírita, para que o movimento espírita não seja o movimento libertador que deve ser. Ou seja, na sua avaliação, sua exoneração deu-se por motivos doutrinários e não por sua possível militância partidária. Bezerra critica Cotteroli por ter afirmado que Jesus não era seu senhor, e sim seu irmão e seu igual. E o que é Jesus? Se não um irmão igual a todo mundo. É o pensamento dos místicos, né? Místico, endeusa, mistifica uma figura que não é nem para ser mitificada nem mistificada. Não é? Jesus é sim nosso irmão e nosso igual. Ele colocou isso no próprio Evangelho, dizendo que se nós tivéssemos a fé do grão de mostarda, faríamos o que ele fez e mais. E mais. Não é? Quer dizer, se nós não somos iguais a ele, nós somos o quê? Ele se colocou como exemplo. Não é? O exemplo efetivamente arrasta. Não é? É verdade que ele estava muito acima em moralidade, mas não inalcançável em moralidade. Não é? Vamos lá. Ao final, pede que o movimento se decida entre a febre e o Centro da União. 1º de setembro de 96, Bezerra publica um aviso comunicando que ele e a FEB não tinha mais nenhuma relação com o Centro da União. O fato de o reformador divulgar notas e ofícios do Centro da União não representava ligação com a entidade, sim mera condescendência. O presidente informa que destituiu o representante da FEB junto ao Centro da União, nomeado na gestão de Júlio César Leal. No mesmo número de Reformador, Bezerra divulga o artigo Ainda a Propaganda Espírita. 15 de setembro de 96, o Centro da União publica o ofício número 487 no Reformador, onde explica o seu verdadeiro sentido da frase de Cotteroli sobre Nazareno. Jesus não é meu Senhor, e sim meu irmão amado, que me auxilia a chegar até ele. Bezerra publica o artigo Clama, não cesses, onde contesta o lema Amor, Deus e Liberdade da União, afirmando que quem não segue Jesus não pode invocar o nome de Deus. O presidente Fabiano critica também o uso de flâmulas na porta do Centro da União. Os templos não têm flâmulas. Isso é próprio das festas mundanas, nunca de exercícios religiosos. 11 de outubro de 96, o científico Vitor Antônio Vieira publica no Jornal do Brasil uma extensa e pesada crítica aos artigos de Bezerra. Em determinado trecho diz a matéria: os argumentos produzidos pelo Dr. Bezerra de Menezes em prol da sua orientação espírita
não passam de vistosas bolhas de sabão sopradas pelo seu misticismo para deslumbrar a simplicidade ignorante dos que não sabem ou não querem dar-se ao trabalho de raciocinar. Em seu livro Vida e Obra de Bezerra de Menezes, página 112, edição da FEB, Silvio Brito Soares diz que o texto acima é do chefe da tal união. Com isso, o atribuiu erradamente a Angeli Torteroli. Em 15 de outubro de 96, Bezerra publica outro artigo com o título Pelo fruto se conhece a árvore. O primeiro saiu em maio. O presidente da FEB critica uma mensagem ditada pelo espírito Luísa Maia, intitulada Prece. Essa página faz parte, de uma coletânea de textos mediúnicos publicada como apêndice do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Bezerra não gostou da tese de que Deus não castiga nem perdoa, contida na mensagem. Olha a que ponto chegava o misticismo de Bezerra, né? Ele achava que Deus castigava e perdoava, quer dizer, o Deus antropomórfico, o Deus judaico, não tem nada a ver com aquilo que é explicado pelos espíritos, é completamente o oposto disso, né? Tu, Deus, me criaste com o livre-arbítrio para eu ter o mérito do meu progresso moral e intelectual. Tu não me castigas e não me perdoas, porque só te vinculas comigo pelo teu amor. Uma vez eu fui fazer uma pequena palestra, exposição de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no Centro Espírita aqui em Jaú, e tinha uma luzinha que ficava do lado da mesa assim, não sei porque aquela luzinha ficava lá, mas eu aproveitei a luzinha e escrevi lá, Deus nem castiga e nem perdoa, Deus ama. Né? Mais ou menos isso que está escrito aqui, só muito tempo atrás, né? 96, 97, alguma coisa assim. E o sujeito que estava sentado, ouvindo a palestra, falou assim, quem escreveu aquela frase que está ali naquela outra? Eu falei, fui eu. Mas como assim? Como Deus não castiga, nem castiga e nem perdoa? Que história é essa? Eu precisei usar todo o tempo que eu tinha para expor o tema do Evangelho para explicar aquilo que eu tinha escrito na outra. Que a ideia das pessoas ainda está ligada ao Deus antropomórfico, né? Ao Deus vingativo, ao Deus que barganha. Eles acabam julgando todas as tribulações que carregam a um castigo divino, na verdade. E acaba não levando em consideração nenhum das causas que seriam os próprios tropeços que a pessoa comete em vida. É interessante, muitas vezes a maior parte das tribulações humanas são causadas, muitas vezes, não pela ação, mas pela inação, pela omissão, que é pior que a ação. Não, pior que a ação. Na ação, você está sujeito a acertar ou a errar. Mas pelo menos você está agindo. Você está tentando se ajudar. Agora, na omissão, por medo de errar, você erra muito mais do que não fazendo. Esse é o pior. O pior problema humano é a omissão. É o pior problema humano. A gente sempre... Eu acho que, por menos que você tenha condição, você sempre tem que tomar uma posição diante de um fato. Ou ter uma ação diante de uma necessidade. Não cruzar os braços e esperar para ver o que vai acontecer. Sabe? Isso é relegar o problema a terceiros, né? Dizendo que terceiros têm que resolver o problema para que você se beneficie disso. Né? Vamos lá. Dia 2 de novembro de 96. Bezerra publica a primeira parte do artigo Fiat Lux. Aqui acho que eu sei o que é, faça-se luz. Agora, essa aqui eu sei. Dessa eu não preciso do Google.
Aliás, isso é marca de fósforo aqui no Brasil. Na mesma edição do Reformador, o Centro da União divulga o ofício 522, afirmando que levará o problema da natureza e conceituação do espiritismo à decisão do Congresso Espírita Permanente. 15 de novembro de 96, Bezerra publica a segunda parte de Fiat Lux e a primeira parte de uma simples réplica, como o próprio nome diz. O segundo artigo é uma resposta às críticas do científico Vitor Antônio Vieira. O Centro da União divulga o ofício número 529, no mesmo número do Reformador, afirmando que adotará a conceituação do espiritismo que for votada nas sessões extraordinárias do Congresso Espírita Permanente, marcada para o final do mês. É interessante aqui você submeter, né, a natureza da conceituação do espiritismo a um Congresso Espírita Permanente, como se fosse um concílio papal, né? É interessante isso, né? E só a igreja faz isso. Quem decide é um grupo de pessoas. Que é isso, né? Todas as coisas da doutrina espírita estão ligadas a ela mesma, e não a que um grupo de pessoas tome decisões a respeito daquilo que está contido nela, né? Ela não é. A doutrina espírita, nas próprias palavras de Kardec, não dá margem para dupla interpretação. Ela não é ambígua em nenhum momento. Não dá margem para dupla interpretação. Não há como interpretar a doutrina espírita como algo místico, esotérico, religioso, uma vez que o próprio, vamos chamar assim para um bom entendimento, o próprio criador da doutrina espírita não a denomina dessa forma, não é? É um problema, o ser humano é um problema. 1º de janeiro de 96, acho que nós não lembro, né? 15 de novembro. Ângelo Torteroli, né? Publica o livro, é isso? Publica o livro Espiritismo no Brasil e em Portugal, onde reproduz o artigo de Vitor Antônio Vieira, originalmente veiculado no Jornal do Brasil. Em 1º de janeiro de 97, o noticiário do Centro União, publicado no Reformador, informa que a instituição realizou uma procissão cívica, uma passeata, como atividade preparatória da sessão extraordinária do Congresso Espírita Permanente. Leopoldo Cime, vice-presidente da FEB, desde a saída de Dias da Cruz, publica o artigo Pax, pedindo a união da família espírita brasileira. No texto de Cime, esse texto de Cime é inusitado e surpreendente. Como ele pôde pedir paz e união quando foi um dos responsáveis pelo embate entre místicos e científicos? Isso demonstra que alguma coisa havia mudado na cabeça de Leopoldo Cime. Será que ele percebeu tardiamente que o convívio democrático entre as facções era mais importante que a vitória de uma delas? 15 de janeiro de 97, Bezerra publica o artigo Paz. Nesse texto, o presidente Fabiano discorda abertamente de Cime e chega a ser agressivo. Guerra aos que dão costas à luz. Leopoldo silencia, mas realmente havia mudado de posição sobre algumas coisas. Essa mudança ficou clara quando ele substituiu Bezerra na presidência da FEB em 1900. 1º de fevereiro de 97, Bezerra publica o artigo Mirabile Dicto. O presidente Fabiano discorda da ideia de definir o espiritismo em um congresso. Segundo ele, essa definição já havia sido dada por Kardec e Mustang. Interessante, né? É gozado que a gente estudando doutrina espírita, sem permitir que ninguém interfira nesse estudo, ninguém que eu diga, nenhuma instituição ou nenhuma cabeça, estudando Kardec puramente,
sem crer naquilo que ali está escrito, né? Procurando retirar o máximo de conhecimento possível daquele ensinamento, ou seja, sendo positivista, né? Não sendo entusiasta, né? Mas sendo positivista, procurando extrair conhecimento como de qualquer texto, né? Você percebe claramente a interferência, não é? Você percebe a interferência, porque aqueles que se ligam a esse tipo de ideia, de que a febre é aquela que comanda, ou deveria comandar a doutrina dos espíritos no Brasil e tudo mais, eles acabam fazendo o quê? Adotando livros ou apostilas da febre, aonde está contido esse tipo de ideia. Né? Quer dizer, permitindo que isso seja contaminado por essas ideias totalmente apócrifas, ideias totalmente estranhas da doutrina espírita, né? E não pede nada mais para o homem do que boa vontade para entender, né? É incrível, mas é verdadeiro. O famoso médico também questiona a representatividade do Congresso Espírita Permanente, que, na sua avaliação, era composto por apenas 12 entidades. 1º de março de 97, o reformador transcreve uma carta da Revista Espírita, Perdão, Amor e Caridade de São Paulo. Esse documento pede que os centros que discordarem do Centro da União cerrem fileiras com a febre. A revista diz que vai publicar mensalmente o nome dos grupos que passarem para o lado da federação. A coisa virou briga, né? Virou briga. 15 de abril de 97, Bezerra responde às críticas da revista Religião Espírita, mensagem do Centro Espírita do Rio Grande do Sul. 28 de agosto de 97, uma sessão extraordinária do Congresso Espírita Permanente comemora o 16º aniversário da primeira perseguição aos espíritas brasileiros. Augusto Elias da Silva estava presente. 1º de setembro de 97, a Revista Espírita do Brasil, órgão oficial do Centro da União, publica o artigo Praticamos a Ciência Espírita e a Moral Cristã, onde a defesa de suas posições doutrinárias: A. Jesus era um filósofo e por isso não fundou uma religião. B. Conforme afirmou Kardec, a moral de Jesus é a parte essencial dos evangelhos. C. Não há contradição entre o cultivo da moral cristã e a prática da ciência. D. O Espiritismo é uma ciência integral e progressiva. E. A finalidade do Espiritismo é regenerar a sociedade. F. As posições doutrinárias dos científicos encontram respaldo nos congressos espíritas de Barcelona, Madrid e Paris. O texto foi assinado pela diretoria central do Centro da União. Quer dizer, a gente vê que a ideia do Centro da União estava muito mais próxima de Kardec do que os outros, né? Então, destoavam completamente dessa ideia. Científicos, né, na verdade. Na realidade, eu diria espíritas, na acepção do significado do termo. Eles criaram essa nomenclatura. Criaram aí científicos e místicos e fizeram. Não há como você ser místico diante de uma ciência. Né? A ciência não permite misticismo. É a mesma coisa que você supor que você pode, ao invés de usar a química, você usar poções, como usavam os que lidavam com a química antes dela se tornar química. Né? Como é que é o nome deles? Isso, os alquimistas, né? Eles usavam de poções. Mistura isso com aquilo e forma uma poção e tal, que vai curar alguma coisa. Como é que você pode, diante da química, usar a alquimia? Não tem como. Né? A alquimia era para os que utilizavam-se dos elementos antes da química. Depois a química veio provar, né, pelo estudo dos elementos, que não é possível a alquimia ser mais importante que a química. Ao contrário, a alquimia supera a química. Assim como Jesus superou Moisés, o Espiritismo superou Jesus. No sentido da explicação, da amplitude dos ensinamentos, do próprio conhecimento da moral de Jesus, ampliado e explicado. Né? A gente pode dizer assim com tranquilidade. Mas Jesus é insuperável. Não, ele é insuperável como espírito.
é o maior de todos os espíritos, mas a sua doutrina foi superada por ele mesmo, que enviou o Espírito da Verdade para explicar e ampliar o conhecimento da sua moral, daquilo que ele explicou, os conhecimentos que ele explicou. Então, a gente até pode dizer, sendo um pouco mais atrevido, né, que Jesus não teve nada a ver com Moisés, que o Espírito não tem nada a ver com Jesus. No sentido de uma coisa ser extemporânea à outra, né? Nesse sentido. É claro que uma deriva da outra, né? Mas a gente não pode dizer que a moral de Jesus, como explicada por ele, está acima da doutrina espírita. Não está. Porque se estivesse, o Criador não permitiria as revelações da doutrina dos espíritos. Não é querer ser... É apenas fazendo uma análise simples, né? Da ideia, uma análise natural das ideias, né? Mas quando você leva uma ideia aos parâmetros que levam a religião, né? De Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, aí não há como você combater quem tem esse tipo de ideia, nem tentar enfiar na cabeça quem tem esse tipo de ideia, que Deus é Deus e Jesus não é Deus Filho, né? Essa ideia é uma ideia totalmente distorcida, né? Vamos lá. 1º de novembro de 97, Augusto Elias da Silva, Ernesto dos Santos Silva, João Borzel Valente, José Vila Franca e Manuel Joaquim Maximiano divulgam um lacônico comunicado ao movimento espírita informando que haviam saído do centro da União. Não há indícios de que Pinheiro Guedes, Lima Cirne e Júlio César Leal também tenham abandonado a casa. 15 de novembro de 97, no artigo lamentável, Bezerra comenta a saída de alguns membros do Centro da União. Segundo ele, os 5 elementos que ocupavam cargos na diretoria saíram por vontade própria, decepcionados com o comportamento moral de Torteroli. Abaixo segue um resumo do artigo. As acusações a Torteroli estão grifadas por nós. Abre aspas. Os jornais desta capital publicaram declaração firmada por 5 diretores do Centro da União. Gravíssimos motivos atuaram no ânimo desses confrades para assim procederem, e são de tal ordem que somos forçados a desprezar o exemplo que tolerância que encerra o citado aviso em face dos verdadeiros atentados em nome de uma doutrina santa, prostituída e sacrificada por quem inclua falsamente apóstolo e propagandista. Há um grupo que faz do espiritismo uma espécie de balcão com uma sacola à entrada em que visitantes são taxados a tanto por cabeça. A acusação é grave, hein? Há um lugar em cujo frontispício se ostenta uma tabuleta reclame com inscrições espíritas, mas em cujo interior o que se faz é a exploração da imoralidade. Aqui o espiritismo apenas serve de engodo e pretexto. Antes de finalizar, sentimos necessidade de endereçar algumas palavras à infeliz criatura, está se referindo ao Torteroli, cujo procedimento nos obriga a esse protesto. O déficit de uma existência mal baratada em orgias de prazer, quando deveria ter sido posta a serviço do bem e da verdade, há de exigir longos séculos para que possa vir a ser equilibrada. Recue enquanto é tempo desse despenhadeiro fatal a que a sua fraqueza o arrastou e em cujo fundo o aguardam as mais lacinantes dores, quando não a própria morte moral. O texto de Bezerra dá a entender que Torteroli ganhava dinheiro com as atividades espíritas e, além disso, entregava-se a algum tipo de viciação. O presidente da FEB não disse qual era o móvel dessas orgias de prazer. Eu acho que uma pessoa do alcance do Vieira de Menezes, meio
agressivo, né? E uma falta de caridade muito grande, porque você vai escrever num órgão público, num jornal da capital, acusação desse teor, é no mínimo falta de caridade. Você pode escrever isso como homem, mas não como espírita, né? Você pode fazer uma crítica a qualquer, quem quer que seja, como Luiz, mas não como dirigente da casa. Ele era político, né? Ele era vereador, se não me engano. 27 de novembro de 97, em defesa de Torteroli, os outros membros do Centro da União publicaram uma matéria na Gazeta de Notícias, Jornal Diário do Rio de Janeiro. Veja os trechos mais significativos do artigo. Abre aspas, Vossa Senhoria deveria ser compelido a aprovar tudo que escreveu em seu jornal contra o Centro da União Espírita. Não o fazemos e até perdoamos as diatribes, porque sabemos que Vossa Senhoria guarda certo rancor contra os diretores do centro, referindo-se a Torteroli, porque ele teve a ousadia de não obedecer a Vossa Senhoria e dizer-lhes algumas verdades desagradáveis. Esse homem é um daqueles que lançaram os fundamentos do espiritismo no Brasil. Esse homem que esse senhor diz que faz o espiritismo uma espécie de balcão com uma sacola à entrada, não quis ganhar dinheiro, podendo fazê-lo sem rebuço. Esse homem nada tem, vive paupérrimo, empregando tudo o que possui em prol do espiritismo. Esse homem que Vossa Senhoria atou ao seu pelourinho, tem faltas, sabe que há de espiá-las, mas não as esconde hipocritamente como alguns fariseus e doutores da igreja. Esse homem vos perdoa, porque vê que estáis eivado, contaminado, né, do mesmo vírus dos fariseus. É o vírus do fanatismo religioso. A vossa linguagem é por demais católica e cheira a sacristia. O texto é enfático em afirmar que Torteroli não ganhava dinheiro com o espiritismo. Pelo contrário, ele estava sem recursos, porque colocava suas economias a serviço da causa. A bem da verdade, devo informar que ele realmente morreu pobre. Essa apostila, ela foi escrita aqui pelo... Deixa eu pegar o nome dele aqui para não cometer nenhum erro. O autor da apostila é o Mauro Quintela. Está no fim da apostila, página 68. É o Mauro Quintela. E o Mauro Quintela, por incrível que pareça, ele é febiano. Ele é febiano. Você acredita uma coisa dessa? O cara escreve um treco desse, né? Fazendo aqui, colocando assim, né? Expondo as vísceras da federação, e é febiano. Interessante isso, né? Nem todos, né? Nem todos acabam se vendendo pelo nome que carrega a federação, né? Aqui o resumo é o seguinte: pura vaidade. Nada mais do que isso. Mas foi uma briga assim. De gente cada vez bordoada para todo lado, né? E isso não ajuda em nada, doutor Espírito, em nada, pelo contrário, denigra. Entre vocês não se entendem. Eu não estou vendo, não quero nem saber. Na verdade, apostando ele ia estar rindo. Ele estava satisfeito. Né? Não, surtiu efeito, né? O trabalho dele surtiu efeito. Mas aqui no Brasil. Não foi surtir efeito na França, né? Sim, mas no Brasil. Não foi surtir efeito na França, porque na França, mesmo depois da morte de Kardec, ninguém se tornou sanguista. Né? Até mesmo porque diz aqui, né, que as associações de Paris, da Espanha, todos a favor do Centro da União, né? Eram todos eles ligados à doutrina espírita na sua pura concepção. Você viu aquele vídeo que eu te mandei? Sim. Você chegou a ver todinho ele? É muito boa a ponderação que ele faz a respeito, sabe? Eu acho que foi uma ponderação muito bem feita, porque
Você não pode pôr hipótese, pôr suposição, dizer que houve fraude. Né? Você coloca em xeque a moral da Amélie, né? Você coloca em xeque a moral da Amélie. A Amélie, ela esteve presente com o Kardec desde antes da própria realização do trabalho, até depois da morte de Kardec, ela tomou a frente quando ela criou aquela sociedade, né, aquela empresa para cuidar dos interesses do espiritismo, né? E ela era majoritária, quer dizer, acho que ela não vai ver, como é que é, aumentada, né? Corrigida, ampliada, corrigida, não sei o que, ampliada, esqueci agora. Não, revista, corrigida e ampliada. Aquilo salta aos olhos de qualquer um que lê o livro. Será que ela não viu aquilo? E todos os outros não viram também? Quer dizer, acho que realmente é muito frágil o argumento da moça. Sabe? E o pessoal embarcou aí numa furada, carece de explicação, porque Kardec, por exemplo, já no Livro dos Espíritos ele fez isso. A primeira edição era de 501 questões. Ele mais do que dobrou a segunda edição. Né? Então, vamos lá. Muito doente, aos 79 anos de idade, foi internado numa enfermaria pública na Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro, vindo a falecer no dia 11 de janeiro de 1928. Seu enterro teve que ser custeado pelo coronel Antônio Barbosa da Paixão, companheiro de lides espíritas. Torteroli militou até o fim da vida. Por outro lado, o texto diz que ele tinha faltas graves a expiar. Os redatores estavam concordando com Bezerra ou falando em termos genéricos. Fica difícil saber. Não tenho procuração de Torteroli para defendê-lo. No entanto, gostaria de aventar duas hipóteses que talvez o isente de culpa. É possível que Torteroli cobrasse uma espécie de dízimo dos frequentadores do Centro da União para ajudar nas despesas da casa. Essa prática é questionável, mas não é passaporte para o inferno, que aliás não existe, né? A cabeça do cara que escreve está bastante mística. Talvez ele queira dizer, em outras palavras, que não é motivo de condenação. Sim. B. É possível que Torteroli tinha fluído prazeres que Bezerra e 5 diretores do Centro da União consideraram imorais. Para Angelino Torteroli, o espiritismo não era uma religião. Por isso, ele tinha comportamento muito liberal, dentro e fora dos centros. Advogado, jornalista e professor, montava peças teatrais, fazia passeatas espíritas, enfeitava as fachadas das instituições e fazia reportagens policiais. O cronista Hermeto Lima, no Jornal do Brasil, edição de 3 de janeiro de 28, conta que os boêmios que não tinham onde dormir ou haviam perdido o último bonde pernoitavam no Centro Espírita de Torteroli. Uma atitude laica demais para os dias de hoje. Esse é o motivo da crítica, não é outro. Julgar, fazer juízo de valor indevidamente. Isso é próprio de gente mística, esotérica, religiosa. A gente sofre até hoje, eu e ela sofremos preconceito na nossa rua. Nós moramos ali, você viu onde mora, ali tem uma igrejinha chamada Santo Antônio, que é uma das primeiras igrejas de Jaú. Ali o pessoal, 99,9, dízima periódica de 9, é católico, entendeu? E a santa, quando a gente mudou lá, eles iam perguntar se a santa podia ficar na nossa casa. Pode, sem problema. Aí vinha de casa em casa, ficava. Não tem mais esse negócio da santa? Tem ainda. Eu nem sabia que tinha mais, sabia se tinha ou não tinha. Mas a santa vinha, ficava de casa, fica acho que um dia em cada casa, uma coisa assim, né? Aí pode ficar fora, não tem problema. Daí, determinado, ficou acho que uns 2 anos, né? Umas 2 vezes, mais ou menos. Aí descobri dentro da espírito. A santa virou saci, ela pulava a casa. É brincadeira. Quer dizer,
São coisas assim, as meninas frequentaram, por influência das amiguinhas, né? Frequentaram lá o catecismo, né? Da igreja, e um dia alguém soprou no ouvido do padre que as meninas eram de família espírita. Então o padre falou, quem for aqui de família espírita e tal, pode ir embora, a menina levantar e foi embora. Deixa ver, quer dizer, são preconceituosos, agressivos, né? É gente que realmente é muito ligada à religião mesmo, a ideia humana de Deus, não tem nada a ver com Jesus, nem com a moral de Jesus, nem com coisa, é uma coisa absurda. Quer dizer, é uma pena que Bezerra tenha agido assim, porque tinha todo conhecimento, né, formação acadêmica, né, conhecimento para não agir dessa forma. Né? Mas somos humanos, né? Em carta aos companheiros, também publicada na Gazeta de Notícias, Torteroli reclama, abre aspas, supomos que os que nos guerreiam sabem que estão faltando à verdade e exagerando os fatos na intenção de matar o centro da União Espírita para dar grande vida à federação. Fecha aspas. Noticiando sua morte, a FEB mais complacente, isso está no Reformador de janeiro de 28, diz o seguinte, abre aspas, de qualquer modo que se encare o feitio moral de Torteroli, jamais se poderá escurecer a sua sinceridade ao serviço, afrontando todas as malquerências e jamais regateando predicados de generosidade aos seus semelhantes. Quando o cara morre, vira santo, né? Isso vale para todo mundo, né? Sob a férrea oposição de Bezerra, que bateu forte no seu dirigente máximo, o Centro da União Espírita de Propaganda no Brasil, acabou fechando no final de 97. Com o fim do Centro da União, os científicos se desarticularam e a FEB, totalmente mística e rostanguista, voltou ao comando do movimento. Bezerra de Menezes havia sido vitorioso. Esse vitorioso devia estar entre aspas aqui, viu? Não tão vitorioso assim. Pouco a pouco, a ideia de que o espiritismo era ciência, filosofia e religião foi se firmando. Essa tese interessava a federação. Com ela, os espíritas mais racionalistas acabavam aceitando o lado religioso da doutrina e a FEB perdia o qualificativo de mística. Isso facilitaria a união do movimento em torno da federação e a irradiação de sua plataforma doutrinária. Com a aceitação da tríade ciência, filosofia e religião, os termos místicos e científicos acabaram caindo em desuso até desaparecer. No entanto, a verdadeira paz e completa união estavam longe de serem atingidas. A defesa da obra de Mustang pela FEB, que fazia parte das divergências entre místicos e científicos, mas passava meio despercebida no meio das discussões sobre o caráter do espiritismo, passou a incomodar os companheiros que aceitavam o aspecto religioso da doutrina, mas não gostavam do trabalho do advogado Bordelens. A bibliografia está no Jornal e Revistas, Gazeta de Notícias, 27 de novembro de 97, Jornal do Brasil, edições de 11 de outubro de 96 e 3 de janeiro de 28. Reformador, edições de 1895 a 1900. Revista da Sociedade Acadêmica, edições de 81 e a 82. O Renovador, Sociedade Acadêmica, edição de agosto de 1897. Revista Espírita do Brasil, Centro da União, edições de agosto a dezembro de 97, Revista Espírita do Brasil, Liga do Brasil, edição de 35 a 38, Obreiros do Bem, Associação Espírita Obreiros do Bem, edições de 78 a 79. Livros, Os Grandes Espíritos do Brasil, Zeus Vantuil, FEB, Allan Kardec, volume 3, Francisco Thyssen e Zeus Vantuil, Espiritismo Básico, Pedro Franco Barbosa, FEB, Bezerra de Menezes Canuto de Abreu, FESP, Federação Espírita de São Paulo, e Vida e Obra de Bezerra de Menezes, Silvio Brito Soares,
FEB Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, Francisco Aqueronte, Aliança, Editora Aliança, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Humberto Campos, FEB, os intelectuais e o Espiritismo, Biratã Machado Antares, o Espiritismo no Brasil e em Portugal, Ângelo Torteroli, Sociedade Acadêmica é a editora, e Esboço Histórico da Federação Espírita Brasileira, edição FEB. Por este livro, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, o Chico nunca mais deu um livro para a Federação publicar. Tal foi a distorção que fizeram no livro. Eles distorceram todo o livro. E o Chico nunca mais deu nenhum livro para eles publicarem. Vamos anotar aqui o número 3, a FEB e a Liga Espírita no Brasil, para a gente retomar no próximo domingo. Hoje é dia 18 do 11 de 18. Alguém quer fazer algum comentário? Muito bem, vamos fazer a nossa prece então. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, que é o nosso modelo e o guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome para estudarmos a apostila da história do Espiritismo no Brasil e pedirmos, Senhor, humildemente a vós, a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dessa forma dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado o nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.